todos bem-vindos a esse nosso canal Espírita Kardecizando, onde, como vocês já sabem, a tônica aqui é de pequenas palestras e estudo da nossa doutrina espírita, né? Nós demos início semana passada no capítulo 4, que trata de o princípio vital, do princípio vital, onde nós estudamos já no primeiro vídeo, que vocês já viram aí, que já foi ao ar, seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Este capítulo, meu irmão, vamos ter que dividir em duas partes, duas ou mais partes, tá? Hoje vai ser a parte 2, porque ele é um pouco mais complexo, as perguntas e respostas, e a gente tem que derivar mais um pouco, criar um pouco mais, para que fique de um entendimento mais tranquilo para os irmãos. Então, sobre o princípio vital, vocês já têm aí a primeira parte, e agora vai ser a segunda parte, que é a partir da pergunta 62. Mas, antes de mais nada, como sempre, eu quero pedir a todos os irmãos que aí estão, que não se esqueçam de se inscrever no canal, de apertar aquela teclazinha de inscrito, apertar a tecla todas para receber todas as notificações do YouTube, né? E deem like e compartilhem. E deem também suas opiniões, são muito interessantes nossas opiniões e todas elas serão respondidas. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós continuamos então a partir da pergunta 62. A bem da verdade, nós vamos voltar um pouco para a gente continuar, né? Bom, a pergunta 62. Qual a causa da animalização da matéria? Preste bem atenção, meus irmãos, na pergunta. Qual a causa da animalização da matéria? Vocês já sabem que a matéria, ela, para ser animalizada, é porque ela tem o princípio vital dentro dela, não é isso? O ser inorgânico não tem vitalidade, não tem princípio vital. É uma rocha, é o ferro, é o manganês, é o ouro, é tudo que está aí. Ser inorgânico. Mas o ser orgânico tem algo a mais. E é isso que o torna diferente dos demais, concordam? Muito bem, então diz assim, ó, qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Sua união com o princípio vital. Sabe para onde eu viajei agora com essa resposta? Lá para a Gênese bíblica, onde fala que Deus criou o homem da terra, né, do barro, moldou o homem. E quando a gente era criancinha, bem antiga, muitos anos atrás, né, as nossas professoras catequistas, no tempo que éramos católicos, diziam assim, que Deus moldou o homem e depois soprou nas narinas dele o fôlego, a vida. E aquele boneco de barro se transformou no homem que seria o primeiro homem da terra, nosso pai, e todos nós descendemos dele. Depois veio a esposa dele através de outro processo, segundo a Gênese bíblica. Mas volta aqui atrás. De que Deus fez o homem? Do barro. Esse barro é o quê? Matéria inorgânica. Depois Deus fez o quê? Soprou o princípio vital. Como as professorinhas falavam, eu tenho muita saudade delas dessa época. É a maneira de ensinar para crianças. Aí ele se levantou e foi o primeiro homem da terra, vivendo lá naquele jardim do Éden. Muito bem. Essa resposta aqui agora, vamos trazer para cá. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Então, meus irmãos, isso deixa claro para nós que todos nós também já passamos por esse mundo aí do inorgânico. Eu que hoje sou um ser orgânico, um espírito habitando esse corpo aqui de matéria orgânica, com essa energia vital dentro de mim, que me possibilita a exercer todos os atos da vida e a interação com todos os seres vivos e tudo, enfim, todos os atos que um ser humano precisa estar praticando para viver. Olha bem, então esse princípio vital que vem lá do fluido cósmico universal é o que? É a energia divina, é a fonte de vida. Então, em 1857, alguns milhares e milhares de anos depois, a resposta já começa a se aproximar mais de como se procede as coisas. Deus não está aí até hoje fazendo bonecos em outros mundos e soprando
soprando ali vida em ninguém não. É toda uma dinâmica da criação que já existe, originando lá naquilo que chamamos, que a doutrina dos espíritos chama fluido cósmico universal, que dá origem a tudo e dá origem aos diferentes princípios vitais de cada mundo, de cada globo que existe por aí nesse universo infinito de meu Deus. Não é assim? Então, olha a aproximação. Deus, segundo a Gênesis bíblica, teria soprado a vida naquele boneco, que era o quê? Um ser inorgânico. É só matéria inorgânica, era barro. Barro não tem vida, barro não tem vitalidade. A partir daquele momento que Deus deu a ele a vitalidade, ele ressurge como ser vivo, orgânico. Então, quer dizer, isso simplesmente deixa bem claro para nós que o processo de criação é realmente coisa divina e que todo e qualquer cálculo que o homem ousar fazer sobre isso na Terra não vai sequer aproximar. Não tem a mínima condição. Como dizem os Espíritos, serão meras quimeras, cálculos quiméricos que estarão muito longe de se aproximar da realidade. Porque esse princípio vital é que agindo no tempo e no espaço é que vai mudando todas as coisas, vai alterando todas as coisas, até aquilo que é inorgânico vai se transformar no orgânico. Está aqui a resposta. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Então, Deus um dia chegou num boneco de barro, matéria inorgânica, e soprou nela a vida, e se transformou em matéria orgânica. Não é assim? Olha a correlação com isso aqui. Muito simples de ver e que deve ficar bem claro para todos nós que a Bíblia, como a gente fala, não está mentindo nada não, mas as palavras que lá estão é a maneira que as pessoas mais inteligentes da época a escreveram, é a maneira que eles acharam para começar a esclarecer para todos nós que aqui estamos, inclusive aqueles seres mais antigos ainda, antes mesmo da chegada dos capelinos, começar a entender que existe um ser poderoso, uma força criadora, que é Deus nosso Pai, que criou tudo. Nada antes dele, tudo depois dele. Essa é a velha frase que vocês sempre vão ouvir de mim aqui. Nada antes dele, tudo depois dele. Tá? Inclusive esse fluido cósmico universal que se transforma em tudo. Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Nós vamos dar seguimento aqui e vamos para a pergunta 63. Diz assim: o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, o princípio vital é efeito ou causa? É o que Kardec quer saber. Esse princípio vital aqui, ele é efeito ou causa de tudo? Não, causa de tudo é Deus. Pronto. Então, causa não é. Mas os Espíritos explicaram assim, olha bem, ele é uma coisa e outra. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Pronto. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida. Esse agente sem a matéria não é vida. Que matéria é essa? Inorgânica, que unida a esse princípio vital, matéria orgânica, vida. Entenderam, meus irmãos? Esse agente sem a matéria não é a vida, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Esse agente agora, a resposta é assim, ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Então nós temos aqui o seguinte, fluido cósmico universal. E tudo que o absorve e que o assimila vai se transformando por aí. No princípio vital, inclusive, que passa a ser a vida em união com a matéria. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital.
A pergunta 64, Kardec fez da seguinte forma: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Ponto. O princípio vital será um terceiro? Deus, Espírito e matéria, a trindade universal. Então, Espírito e matéria são os elementos constitutivos do universo, ressalvando Deus aí que é o Espírito criador de tudo, que não teve princípio, nem tem meio, nem terá fim. Muito bem. É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo. Repetindo, é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. Que matéria universal modificada é essa? Fluido cósmico universal. Não se esqueçam disso. Fluido cósmico universal. Matéria modificada. Esse princípio vital já é uma modificação daquela matéria primária, primeva, que dá origem a tudo. Principalmente sob a ação das mentes poderosas de seres angélicos que estão junto ao Pai, que trabalham para cumprir todas as determinações de Deus, nosso Pai, que está no céu. É, para vós, um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Então, ele usou esse exemplo aqui, o hidrogênio e o oxigênio. O H2O, que vira a nossa água, separados, um é só hidrogênio que pega até fogo, o outro oxigênio. Não é isso? Tem até bombas de hidrogênio nesse mundo por aí, que destroem tudo. Juntos formam a água que nos dá a vida, mas que também, individualmente separados, eles vêm lá, é uma modificação lá do fluido cósmico universal. Kardec fez uma pergunta assim: parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Isto é consequência do que dissemos. Aqui os espíritos já estão fechando a questão em cima de Kardec. É isso mesmo aí. É o fluido cósmico universal, né? E essa vitalidade, ela não tem um princípio num agente primitivo, não. O princípio dela é o fluido cósmico universal que dá origem a tudo que existe nesse universo. Nós vamos ficando por aqui. Por hoje, eu agradeço a todos vocês, em nome de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço a Deus que abençoe a todos vocês. Mais uma vez, fiquem todos com Deus.